Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Então abra comigo em nome de Jesus a tua palavra, a tua Bíblia, no livro do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Lucas, capítulo 12, e versículo é o versículo 7. Eu creio que o Espírito Santo de Deus é Ele que conduz a reunião dos cultos. Aleluia. Segundo o querer de Deus, não o nosso querer. Amém. Deus nos ensina todos os dias, e essa mudança que Deus faz é para nós crescermos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estamos sim enfrentando luta, como foi falado no último culto, nesse jejum da vitória, são 12º elo, mas é tudo para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Como diz a palavra do Senhor, aleluia, você que ainda está abrindo, Lucas capítulo 12, versículo 7, assim diz a palavra: até o cabelo da vossa cabeça, Rosilene, o cabelo da sua cabeça, estão todos contados. Glória a Deus. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu entrego a Deus essa ministração na dispensação do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar conosco de maneira sobrenatural, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Todos que estão aqui, Senhor, tinha algo na sua casa para fazer, mas abriu mão de tudo para estar aqui nesta noite, para ouvir a voz do Senhor. Pai, nós já estamos ouvindo a tua voz. Que no nome de Jesus, o Senhor, Pai, receba o nosso culto, a nossa adoração. Fique conosco, em nome de Jesus. Pai, eu não preciso temer, porque a tua palavra me orienta e me conforta. Toda palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Amém. Aleluia. E eu estou debaixo desta promessa. E nesta noite o Senhor já falara conosco. Continue, Senhor, falando conosco. E a igreja diga graças a Deus. Se assenta no seu lugar. Enquanto eu estava me preparando para essa reunião, o Senhor me deu esta palavra em 2 Crônicas, capítulo 2, 32, versículo 7. O Senhor diz: esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Amém? Igreja, entenda bem, essa semana foi uma semana assim, top das top, aqui no Velho Testamento. Que Deus falou comigo assim, foi extraordinariamente. E quando realmente eu sentei nessa tarde para pedir a Deus uma palavra, eu tenho uma palavra, tenho muitas mensagens, me deu esse versículo. E esse versículo, eu caso ele com o texto de 1 Reis, capítulo 20. Eu não preciso temer. E verdadeiramente nós não precisamos temer. Porque há um Deus que peleja por mim, há um Deus que peleja por você. A Bíblia, a palavra de Deus me fala isso. Ela me conforta, ela me dá
o que eu preciso para eu não desfalecer. Mas para isso eu preciso estar de encontro a ela. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20, versículo 22. Talvez vai pensar, mas de novo esta palavra. E eu já falei nela essa semana, em todos os lugares que eu estou falando sobre ela. Eu estou pregando ela, eu estou anunciando o reino de Deus através dela. Aleluia. E nesta noite não será diferente. Porque quem manda em nós é o Senhor. E nós precisamos entender que a nossa vida é guardada por esse Deus poderoso. Amém. Misericordioso. E se alguém pensa, ou se algum adversário, enfermidade, luta, provação, situação financeira, o que você estiver passando, vai te tirar você do propósito? Não vai. Porque tem um Deus que não dorme, que está 24 horas atento a tudo que te envolve. A tudo que te envolve. Porque você é escolhido. Você é escolhida. Você é a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 20, versículo 22 em diante. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor já falou conosco que é para nós nos esforçarmos e ter bom ânimo, através da palavra que Ezequias falou ao povo. E também, através do Evangelho de Lucas, até o cabelo da nossa cabeça estão todos contados, que nós não precisamos temer, pois nós tem mais valor do que muitos passarinhos. Amém? Amém. Todos acharam? Vamos lá, acompanhe a leitura comigo em nome de Jesus. Então, o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que has de fazer, porque no discurso, no decorrer de um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses de montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com ele em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Amém. Vou explicar para você, para confirmar, para você ter firmeza no teu glória, para você ter firmeza no teu aleluia, para você ter firmeza naquilo que você está concordando. Amém. Amém? Amém. Aqui, a palavra não me dá o nome do profeta que se levantou e foi até o rei Acabe para anunciar ao rei Acabe o que o rei da Síria, Ben-Hadad, estava planejando. Lembrando que o rei Acabe não estava como eu e você aqui nesta noite. O rei Acabe tinha feito tudo que desagradava o coração de Deus. O rei Acabe levantou altares a Baal. O rei Acabe fez coisas muito agressivas aos olhos de Deus. Mas mesmo assim, quando o inimigo ousou a dizer algo que o Deus que deu vitória para o rei Acabe era Deus só do monte, Deus se irou. Deus falou assim: esse negócio não vai ficar desta forma.
Mesmo que o rei Acabe fez coisa que me desagrada, mas eu não sou só Deus de monte, não. Eu sou Deus de qualquer lugar. Aleluia. Eu, você, nós estamos diante de um Deus que é Deus do rico, mas também é do pobre. Que é Deus do fraco, mas também é Deus do forte. Ele não é só Deus nessa igreja. Ele não é só Deus na igreja que é maior, que é mais ordenada, que tem um pastor famoso. Não. Eu me conforto nessa palavra. O mesmo Deus que opera lá é o mesmo Deus que opera aqui. O mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está aqui. Não há exceção de pessoas para o nosso Deus. Bastamos nós nos colocarmos dentro de um templo luxuoso como num chão de barro, num chão de terra, e nos prostrarmos diante dele. Ele ouve as nossas orações. Aleluia. Ele ouve os nossos pedidos. Ah, Deus só ouve o pedido da irmã que está lá naquela igreja que tem 50, 80 mil membros. Não! Mas Deus também ouve aquela irmã, aquele irmão que postou o joelho em terra, num chãozinho batido, e disse: Senhor, eis-me aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele ouve. Eu não preciso temer. Esse profeta, ele vai até o rei Acabe e fala assim: rei Acabe, sabe o que está acontecendo? Deus dera vitória para vocês no monte contra o rei Ben-Hadad. O rei Ben-Hadad com seu exército perdeu a guerra. E agora os seus funcionários, seus companheiros, e para quem foi diante de Ben-Hadad, tinha um cargo muito elevado, porque Ben-Hadad, o rei da Síria, ouviu o conselho que recebeu. Ben-Hadad recebeu um conselho assim: olha, rei, a cabo de um ano, reúne um exército numeroso, até os que foram perdidos na guerra, e vamos descer no raso e vamos guerrear. Porque eles ganharam a guerra, porque o Deus dele é Deus do monte. E aí, se nós formos nos vale, eles vão perder, porque o Deus deles não é do vale. Gente, não tinha ninguém a Bíblia não me fala, e eu li e reli aqui, não tinha nenhum espião naquele momento em que essa conversa estava sendo rolada, dentro do contexto, dentro daquele ambiente em que Ben-Hadad estava ouvindo esses conselhos. Mas sabe quem estava lá? Aquele Deus que está onde o teu nome está agora. Aleluia. O rei Acabe não sabia que o inimigo já estava tramando contra a vida dele, mas o nosso Deus já sabia. Por que você está preocupado? Por que nós estamos preocupados? Se a Bíblia me dá um exemplo de uma pessoa que não era como eu, você está aqui, você está adorando o Senhor, você está clamando, você está jejuando. Por que você vai duvidar? Por que nós vamos duvidar? O rei Acabe não estava fazendo isso. Seja o que for que o inimigo está tramando contra a tua vida, e mesmo que você não saiba, e mesmo que você saiba, descansa em Deus. Aleluia. Descansa no Senhor, porque a vitória vem. Porque quem se levanta contra o escolhido, contra as meninas dos olhos de Deus, levanta contra Deus.
que vai te atacar. E acaba que nós, por um dado momento, por uma frecha de segundo, nós deixamos as lutas, as preocupações nos abatermos. E esquecemos que temos um Deus poderoso. Mas graças a Deus, que as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, ela vem e nos coloca de pé novamente. Aleluia. Porque entenda, por que essa palavra para mim é tão importante, eu não vou parar de ministrar ela. Porque aí, eles tramaram lá, fizeram as suas tramas, e olha, eu aprendo algo com o inimigo. E falo para vocês aqui, que nessa manhã Deus falou comigo. O conselho é, dentro de um ano, às vezes nós ficamos desesperados, irmãos, desesperados. O rei Ben-Hadad recebeu o conselho, dentro de um ano. Tem coisa que não é para acontecer hoje, na minha vida e na tua vida. Aleluia. Nós temos que saber esperar. E o inimigo aqui nos ensina. Ele esperou. E aí eles tramaram lá. Voltamos a ler a palavra do Senhor. Versículo 24. Faz, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitões em seu lugar. E numere outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carro como aqueles carros, e pelejamos contra ele em campo raso, não no monte, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, e assim fez. Então, aqui, quem está contando, quem está pregando esta palavra é o profeta, que Deus relatou tudo o que estava acontecendo. E Deus mandou o profeta ir até Acabe, e esse versículo do 22 até o 25, o profeta está relatando para Acabe o que tinha acontecido lá na residência, no palácio, não sei aonde o rei Ben-Hadad estava. A Bíblia não me fala, mas aonde aconteceu tudo isso que nós acabamos de ler, Deus revelar através do profeta, Deus levantou o profeta para ir até Acabe para dizer o que estava acontecendo. Por isso que eu digo para você e para mim, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus está cuidando. Aleluia. Não foi um fofoqueiro, não foi um mexeriqueiro, foi o Deus Todo-Poderoso que levantou o profeta e mandou: desce lá e fala para Acabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. E aí a Bíblia vai dizer assim: e sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad fez revista. O que é? Ben-Hadad passou nos seus reinados, a qual ele era autoridade. É como assim, tem o prefeito da cidade, ele manda neste bairro, ele manda no outro bairro, ele manda no outro. Fez a revista, levantou um exército numeroso para ir contra o povo de Deus lá no raso. Porque a outra guerra que eles perderam foram no monte. E eles falaram que só perdeu a guerra porque o Deus de Israel era Deus só do monte. Você vai entender o que eu quero dizer nesta noite. Aleluia. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad fez a revista do Sírio e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista. Então, Acabe também se fez revista, contou o pessoal lá, chamou o exército. E também os filhos de Israel se fez revista, provido de víveres, de quê? De comida, de alimento, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas os sírios eram muito.
era muito. O que isso quer dizer para nós nesses dias de hoje? Igreja, pode ser muita a tua luta, pode ser muita a tua aprovação, mas nós não precisamos preocupar. Amém. Nós não, verdadeiramente eu digo, nós não precisamos. Aleluia. Porque o exército que Acabe juntou era pequeno. Olha o que a Bíblia diz. Era apenas o quê? Pequenos rebanhos de cabra. 2 pequenos rebanhos. Era pouquíssimo em relação ao exército do inimigo. Você sabe que às vezes nós nos tornamos pequenos em relação aos nossos problemas. Sempre os nossos problemas parecem ser maior do que nós. Você já percebeu isso? Eu creio que você já percebeu. Às vezes o teu problema não é tão grande, mas você enxerga ele, nós enxergamos eles como uma multidão de problemas. Mesmo que nós seja pequeno, igreja, mesmo que os nossos problemas seja grande, ainda o nosso Deus não mudou. Ele continua maior. Ele continua poderoso. Ele continua misericordioso. Aí vai dizer assim: mas os sírios enchiam a terra. Versículo 28. E chegou o homem de Deus. Eu acredito que seja o mesmo que foi antes, há um ano atrás, falar com Acabe. Chegou e falou assim com Acabe assim, olha. E falou ao rei de Israel. E disse: assim diz o Senhor. Pronto, acabou. E assim o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite. Está selado. Eu não vou mudar isso aqui não. Não tem minha palavra, não tem palavra de pastor famoso, não tem palavra de pastora famosa, não tem palavra de cantor famoso, não tem. É esta palavra, assim diz o Senhor. Porquanto os sírios disseram, porquanto, Rosilene, as tuas lutas, as tuas dificuldades, está dizendo que eu, olha para você ver, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus do monte e não Deus do vale, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. Deus tomou a afronta de Acabe. Deus comprou a briga. E quando Deus compra uma briga, igreja, você já viu Deus perder? Eu nunca vi Deus perder. Porque aquele povo, o inimigo, diz que Deus não seria com eles, que Deus não daria vitória para eles. Quantas vezes a tua luta, a tua prova está gritando dentro de você, dizendo que Deus não vai te socorrer, dizendo que Deus não vai operar um milagre na tua vida. Quando a tua luta, a tua prova, a tua enfermidade nos fala isso, ela está falando com Deus, está xingando Deus, está colocando Deus pequeno. Aí Deus vem e entra com providência e nos entrega a vitória. Aleluia, aleluias. Eu não aceito, você não pode aceitar. Faça como Acabe. Ainda que o exército seja uma multidão, confia no Senhor. Ainda que a tua luta seja grande, descansa no Senhor. Ele ainda tem a última palavra. Ele ainda tem o controle. Olha aqui, e 7 dias estiveram estes acampados de fronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os sírios de Israel feriram os dos sírios 100.000 homens de pé. Num dia foram 100.000. Eu creio que você não tem 100.000 problemas na tua vida. Eu não tenho 100.000 de problemas na minha vida. O que é os nossos problemas diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso? Não é nada.
E os nossos problemas não terá, como já foi profetizado nesse altar, não vai nos tirar do foco, não vai nos tirar da presença do Senhor. Ainda nós decidimos confiar no Senhor. Ainda que uma porta se feche, Deus já tem uma outra porta aberta para nós. Aleluia. Nós não precisamos nos preocupar. Amém. Versículo 30. E o restante fugiram para a cidade. E caiu o muro. Quando o restante fugiu para a cidade lá, 27 mil. O muro caiu sobre os 27 mil. E eu creio que tem aqui, nós não temos 27 mil problemas. Deus está derrubando todo tipo de problema na nossa vida. Deus está destruindo todo o mal. Porque em Hebreus vai dizer, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu selo com esta palavra, e até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim diz a palavra, nós somos superiores às aves. Vocês são superiores. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego, meu Deus, esta mensagem à tua igreja. Nós somos mais importantes, nós somos especiais. Antes mesmo, meu Pai, de nós sabermos pedir, antes mesmo de nós estarmos aqui, de nós aceitarmos o Senhor, o teu Filho verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Hoje, ó Pai, no calendário humano, se comemora a sexta-feira da paixão, aonde o teu Filho morreu, aonde o teu Filho foi crucificado. Pai querido, é uma data, ó Pai, para nós relembrarmos, não importa que clero, não importa a placa, hoje, toda a humanidade, por um vídeo, por uma mensagem, lembrou que houve um tempo em que um ser chamado Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário para a igreja, por causa da igreja. Queira ou não, ateu, judeu, muçulmano, branco, preto, pobre, rico, estados de primeiro mundo, menos, todos estão sabendo que verdadeiramente Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Crendo ou não, Senhor, todo mundo está vendo, todo mundo acredita. O mundo hoje parou, é feriado, para entender que houve uma crucificação, que houve uma morte justa pelos meus pecados. Houve um justo que pagou pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade, que foi até a morte e a morte de cruz. Deus Todo-Poderoso, misericordioso, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pai querido, Pai amado, da mesma forma que o Senhor comprou a briga para Acabe, da mesma forma que o Senhor pelejou em favor do povo de Israel, e Acabe estava, Pai, como rei naquele tempo, mesmo o Senhor, Pai, pelejando em favor daquele povo, o Senhor é o mesmo que peleja por mim e pela igreja nesse dia. Pai, eu não preciso temer, eu entrego, Senhor, porque o Senhor diz da tua palavra, Rosilene, o cabelo da tua cabeça está todos contados. Deus de maravilha, Deus de glória, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Aleluia. Pai, e eu agradeço o Senhor, em nome de Jesus. O irmão Sebastião
está com a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus.